Olá, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está assistindo isso no gravado, vamos fazer uma live hoje falando sobre Reiki e a conexão espiritual com a convidada Ana Daniela, que é esteticista e está fazendo uma revolução aí na estética. Olá, Silvia, Ana, Paula, Dulce. Sejam todas muito bem-vindas. Ô Ana, você já chegou? Já faz a solicitação, por favor. Lá no topo da conversa vai ter lá, solicitar participação. E aí eu recebo aqui uma mensagem e eu acolho você na sala, tá? Amados, no sábado agora e no domingo vou estar iniciando pessoas no Reiki, nível 1 e nível 2. Então, se você sentir esse chamado e quiser fazer parte dos reikianos, vem, que vai ser incrível ser com você, iniciar você. E no final a gente vai doar reiki para vocês. Então, fica até o final para que você possa receber essa bênção. Não só essa bênção do que a gente vai contar, nas nossas próprias partilhas, mas a bênção do reiki que nós vamos também transmitir. Olá, querida! Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Uma honra, uma alegria poder receber você aqui também. E assim nós vamos hoje, então, nesse bate-papo gostoso, né? Compartilhar um pouquinho sobre o reiki. Como você já vem me acompanhando e você estava na live passada, você viu que é mais uma troca mesmo assim, né? Então, queridos, eis aqui Ana Daniela. Ana Daniela é uma aluna e uma cliente, aluna, podcast, enfim, como todo mundo, né? Faz assim, vai chegando e vai abraçando as possibilidades, que vai vendo que eu posso oferecer algo, né? Seja em terapias, seja em estudos, seja lá o que for. A Ana Daniela também está fazendo a escolha de participar estudar como terapeuta, né? Nessa formação comigo. Que o coração tá assim, ó. Tem tanta coisa. Eu decidi fazer tanta coisa, Ana, esse ano. Tanta coisa. Em termos de trabalho, de projeto. Eu falei, cara, esse é o meu ano. Eu vou fazer bem estruturado, vou me organizar e vou fazer ele acontecer. Que, inclusive, eu acabei de fazer edição de uma aula, quase de uma hora de aula, fazendo edição, escutando de novo o que eu falo, né, para subir lá na escola para vocês, que daqui a pouquinho subo. Enfim, um monte de coisa. Você Querida, nunca seja entrega muito pouco, né? bem-vinda e gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas, conhecer um pouquinho você. Eu falei, né? Você nunca entrega pouco. Esse é o Rafa. Mentoria também, você até esqueceu disso. Mas Mentoria também, Recalculando a Rota, que é uma mentoria que inclusive sim, está disponível para quem quiser. Nossa, tô precisando organizar tanta coisa que eu tenho, assim, né? De pôr lá no meu Instagram das pessoas. Bom, enfim, tem, né? É só chamar e pedir. Mas vai lá, se apresenta para nós, fala um pouquinho de você. eu sou a Ana Daniela, eu trabalho como esteticista, né? Tive essa formação e venho num caminho de conhecimento, de autoconhecimento. E eu sou uma pessoa que entrega o que sente. Então, não busquei muito fora disso, sempre aqui dentro. E aí, nesse caminho, eu encontrei o Rafa, que me ajudou muito, né? Por isso que eu falei de mentoria, porque o meu trabalho, eu tive somente essa formação, alguns cursos livres, voltados para esse atendimento da natureza, principalmente com argiloterapia, óleos vegetais, conheci óleos vegetais amazônicos, isso tudo aí já veio me trazendo para o holístico. Quando eu falo do Rafa com mentoria, ele me ajudou a centralizar aí também nessa questão de como eu poderia alcançar mais consciência, que é o que eu tanto gosto de saber por que funciona assim na pele, o que acontece. Mas aí vem o toque, que eu falo muito que é o que eu trago, por isso que é o ar, Ana Daniela Ar, que eu me apresento. É o que a gente sente, mas não vê, mas está presente. Então esse é o ar que eu falo. E com isso aí eu criei a minha massagem. Então, a massagem é o meu portal de como eu sou, de como tudo acontece, como eu toco também. E aí já é um pouco do reiki já também. Mas é isso, eu sou do Espírito Santo, tenho 27 anos
E tô aí nessa jornada, descobrindo muito também. 27 Encontrando o meu lugar. turno tá assim, batendo na porta. Nossa, Rafa, não fala. Tá demais, tá batendo e tamo junto. Eu peguei na mãozinha dele, até agora tá dando. É, abraçado, não tem o que fazer, né? Falar assim, Saturno, você chegou, vai revirar tudo, maravilhoso, vambora, né? O bom é que você já está se preparando desde algum 1 ou 2 anos atrás, Sim, bem nessa preparação de transição, porque o Saturno, ele fala disso, ele fala, ele te pergunta, ele bate na tua cara e fala assim, você tá realizada no que você tá fazendo na vida? Você gostaria de continuar fazendo isso pelo resto da sua vida? E essa ficha, quando cai, que aos 30 anos, faz assim, bum, é onde muita gente muda de carreira, faz outra faculdade, muda de casamento, enfim. Sempre reviravoltas acontecem. Mas quando vem se preparando, né, você já está entendendo quem é você. Então eu não sinto que vai ser uma cobrança pesada. Vai ser só uma afirmaçãozinha e talvez um bater, tirar a poeira, sabe assim? Ainda que tem resquícios do que ficou. Eu acho que no seu caso é muito mais esse sentido que você já vem se trabalhando, né? é. Ô, Ana, fala um pouquinho da sua experiência com o Reiki. Eu entendo que faz pouco tempo, em termos assim, faz 2 anos, 3 anos, 4, né? Faz pouco tempo, faz alguns meses, assim, acho que é meses, não sei, também perdi todo o tempo, mas faz um tempo que você se formou, que você fez, se formou não, que você fez o Reiki 1 e Reiki 2 comigo, você fez a distância, eu acho isso super legal, como foi sua experiência, você falar um pouco do ser à distância. Porque as pessoas têm muito essa ideia, mas tem que ser presencial, porque senão eu não vou conseguir aprender, eu não vou me sentir capaz de, né? A Regi fez presencial, então ela trouxe a perspectiva dela do presencial. E gostaria que você falasse um pouquinho então de tudo isso aí, como foi fazer a distância, primeiro, como foi, como é que o Reiki chegou, como é que... Enfim, o que você quiser contar da sua jornada com o Reiki, e depois falar um pouquinho em ser à distância, como foi, o que você sentiu, essas coisas. Tá, vamos fazer um combinado. Eu vou começar como chegou, que eu quero muito compartilhar isso. Se eu esquecer de falar alguma coisa, você faz a pergunta de novo. Tá Eu bom. gosto de conversar. Como chegou? Quando eu me formei, logo depois eu comecei a atender e surgiu a massagem. Eu criei a massagem com madeiroterapia e as minhas mãos. Então eu comecei a atender. Em 2022 ali, foi um ano que eu firmei muito isso. Eu atendi o maior atendimento foi a massagem. E eu comecei a ter experiências, muitas trocas. Eu ouvia muito o quê? Ana, a sua massagem é muito boa. Sua mão, o toque, começou. E aí eu comecei mais ainda manifestar isso. Foi um portal mesmo para eu entender realmente o que era. E o ar também, que eu tanto falo. Até que, em determinados momentos, as pessoas começaram a desabafar comigo. E eu comecei a ver coisas assim, sentindo na massagem a cliente e eu. Que eu falei, não é uma massagem. E eu comecei a entender o holístico, né? Que é o quê? O corpo como um templo. Eu tenho que pedir permissão para tocar em você. Então, isso foi um divisor de águas de verdade, assim, de eu enxergar desse jeito. Tanto que eu não consigo fazer a massagem se eu não estiver conectado com você e você comigo ali. Tem que ter essa permissão. E começou a ser um ambiente muito livre. A pessoa ser o que ela quiser ali comigo também. Então começou a desabafar certas coisas e eu não sabia lidar com isso. Falei, calma, isso aí eu não tenho nada para te dar, não sou eu. E eu fazia o quê? Eu tinha a intenção do toque, de verdade estar ali presente com você. Então, eu tinha uma preparação sempre do meu ambiente de quê? Tô jogando um perfuminho, tô jogando, colocando óleo essencial. Esse óleo essencial, ele faz o quê? Então, sempre caminhou a ciência com o holístico e o fato ali real do que estava acontecendo. Então, eu sempre vi que eu gostava disso. Então, eu tenho isso em mim. O que eu, como está É sendo... só um comentário. É sempre trazendo muita consciência do que você está fazendo e não fazer por Exatamente. fazer, né? Não só, eu quero ser Exatamente. gostoso. Não, peraí. O que é que eu vou firmar aqui como, né? Como, o que que significa, né? Esse é o poder da manifestação. É isso mesmo. Que lindo. Exatamente isso. Foi consciência, que é o que eu tanto falo hoje. E com essa consciência, por exemplo, então eu quero preparar aqui, eu quero amor e paz nesse ambiente. Você chegava para mim e falava isso, eu, é isso mesmo, eu pedi que fosse com paz e amor aqui, leveza. E isso começou a ser uma troca muito real. Tão real que em 2023 eu procurei você. Acho que foi uma das nossas primeiras consultas, se eu não me engano.
E eu falei assim, eu tô vivendo isso e isso na massagem. Cheguei nesse nível. E isso tá acontecendo. Isso é reiki? Eu tô fazendo reiki, né? E eu nem sei que eu sei fazer reiki. Aí você, calma, respira. Isso não tem nada a ver com reiki. Reiki não é assim. Isso é uma coisa muito única sua e que você não vai ficar contando para todo mundo. Você vai cuidar disso. Você vai viver isso. E o reiki é para outro momento. Foi o que você falou para mim em 2023. E aí, em 2024, eu fui trabalhando, né? E vivendo aquilo ali. Só que tinha uma coisa muito importante. Por mais da intenção, que era essa troca muito boa, eu ficava muito cansada, porque eu estava dando algo que eu não tinha para dar. Eu entregava ali, eu sentia o que você estava sentindo, eu tinha aquela empatia, mas falei, cara, eu tô dando o que não é meu. E aí eu ficava muito cansada, e aí vem coisas físicas também aí pra gente lidar, uma enxaqueca, umas coisas assim que a gente. Eu tinha essa consciência de entender isso. Em 2024, final de 2024, eu fui me aprofundando mais ainda no que eu estava ouvindo das clientes sobre o toque. Sou pequenininha, minhas mãos são pequenininhas. Então eles falavam assim: essas mãos pequenas e faz isso. Eu falava, gente, todo mundo. E eu tive uma mudança pessoal muito grande. Eu mudei de cidade. Então eu saí de um ambiente que eu sempre estava, fui para outro muito maior e eu continuei ouvindo isso. Essa massagem é muito boa, além do físico, que eu quero muito que você sinta o físico da massagem, mas tinha um a mais. E falavam das minhas mãos e do toque. Aí eu mergulhei nisso, trouxe para o meu Instagram uma série de 3 episódios, Toque Adar. Adar é Ana Daniela Ar. Então, o que era esse toque que eu estava trazendo? Então, eu mergulhei nisso aí, para afirmar minha verdade mais uma vez. E acabou o ano, começou o ano com o Rafa, já estávamos mais aí em terapias e tudo mais. Você falou que estava fazendo reiki online. Aí eu. Porque presencial, né? Eu tô aqui no Espírito Santo, não tinha como eu ir logo. Verdade, foi o ano passado. Agora você me falou, me refrescou. O começo do ano passado foi onde eu fiz a minha repassagem. Eu fui vencei 3 dias com a minha mestre, repassando tudo sobre o reiki, assim, para eu poder me conectar mais com a egrégora, com a ancestralidade que eu tinha deixado um pouco de lado, resgatar essa força para eu poder iniciar. Então foi nesse momento. Legal. Tava tudo conectado, né? Por isso que eu quis trazer um pouco dos anos que foram e como foi acontecendo. Quando foi ali, aí eu trouxe isso porque eu tava assim. Eu já sabia que eu queria holístico. E aí eu falei, vou fazer terapia, vou me formar em outra profissão, o que eu vou trazer pro meu trabalho? Só que sempre uma força dentro de mim de que eu não quero deixar a estética. Eu gosto da estética, eu gosto do produto, eu gosto disso aqui. E com isso eu deixei as dúvidas, eu fiz uma terapia, na verdade, com você, a gente estudou um pouco disso, enxergou isso. E aí logo depois veio o reiki, você falando dele, eu falei, eu vou fazer. Só que não foi, vou fazer, quero. Você fez a aula introdutória, o que é o reiki? Aí eu falei, nossa, é tudo isso. Eu tava com a minha mãe ainda, eu falei, mãe, tudo que o Rafa falou é o que eu quero, eu não preciso fazer aquele curso que eu tava pensando. É isso. Aí veio muito de encontro. E o meu coração, eu deixei muito o coração. Porque era um chamado aqui, sabe? E a mente entrou assim: você não vai ter dinheiro, não vai dar certo. Você quer saber de online? Esquece. Aí, e o que as pessoas vão falar, Ana? O que é reiki? Tem nada a ver com estética. Veio muita coisa. Mas enfim, graças a Deus que veio tudo isso, porque eu pude também abraçar tudo isso e firmar o que eu queria. Fizemos em outubro, né, a iniciação. Eu, infelizmente, não achei o vídeo, porque eu gravei vídeos antes de eu fazer o reiki. Porque eu me preparei, né, aqui, coloquei, você falou, toma um copo d'água, né, vamos se preparar para o momento. E naquela semana eu já sentia muitos movimentos. Eu sentia algo assim, foi quando eu entrei, eu acho que, se eu não me engano, na escola, logo. Foi na mesma, perto ali, a gente filmou o reiki e logo depois eu entrei pra escola. Inclusive, lá eu assisti uma meditação que você passou sobre o poder da mão, do toque, da gente. Foi uma dinâmica ali. E eu fiz isso antes do reiki. Tudo isso. Aí chegou no dia do reiki, eu tava tão emocionada. Foi numa sexta e no sábado. Na sexta-feira, meu coração, eu não sabia falar. Que você perguntava assim, Ana, tá tudo bem?
Aí eu falava, sim, só que eu não queria porque eu ia chorar. Até de eu lembrar eu me emociono, porque era uma coisa tão gostosa. E é gostoso. E eu sentia que eu tava firmando algo que é meu, que sempre quis que viesse de encontro. E eu tava naquele caminho. E aí a gente teve iniciação, eu tive meus amigos, meus colegas que eu falo que são a minha família, né? Lá no dia também. E isso foi incrível, porque era online. Eu aqui no Espírito Santo, a Mari na Irlanda, e tinha em Portugal também, né? E você aí em São Paulo. Aquilo para mim foi único, cada um, escutar a história de cada um, todo mundo em uma parte diferente, vivendo a mesma coisa, é incrível. Eu tenho hora que eu fico aqui só orando, agradecendo e lembrando daquela sensação, porque era online, mas estava todo mundo junto. Até no momento que a gente teve aí de dançar, né? Eu falei, cara, tá todo mundo aqui de mão dada. Então, online não tem, é só o nome que a gente às vezes pode, é online. Não, tava todo mundo perto. E isso foi incrível para mim, principalmente assim, um em cada lugar, foi muito bom. É Aí uma teve, só complementando, posso ir batendo bola assim que você? claro, por favor. É, uma das coisas que eu prezo muito, Ana, são grupos pequenos, justamente para que a gente possa ter essa conexão. Essa ideia de grupos gigantescos, com 25 mil pessoas na sala de aula, você não consegue dar atenção, uma que não dá mesmo para o facilitador dar atenção para todos, e às vezes fica ali uma questão que não foi resolvida, então alguém sai sempre com aquela sensação de tipo, ninguém me viu, não serviu para nada, não entendi nada, não consegui tirar dúvida, e aí é onde as pessoas se frustram com o reiki muitas vezes. Ou, sei lá, faz o curso de reiki com alguém que não tem tanta experiência para passar. E aí fica uma coisa muito mecânica. Reiki é isso, isso, isso. Aí a pessoa vai pro dia a dia dela, ela perde essa conexão. Né? Inclusive eu já vi, igual a Regi comentou aqui, que ela já viu postagens de pessoas falando assim, se você foi iniciado em reiki, mas não sente apta para... E ela falou assim, meu, isso não aconteceu comigo. Eu fiz o reiki 1 e 2, já me senti pronta, o Rafa me trouxe essa segurança. Né? Então eu vejo que esses grupos pequenos, eu tomo muito desse cuidado para sentir muito com vocês, porque eu vou profundo. Eu não gosto, eu não sou superficial. Não, não. E eu não vim para ser superficial. Eu vim para trazer transformação para aquelas pessoas que buscam por transformação, né? Eu lembro do seu medo. Ah, então eu vou entrar na escola. Aí não faz inscrição. Ana, você não vai fazer inscrição? Já passou 2 dias. Não, eu vou. Aí vem várias desculpas na mente. A mente fica naquele sistema. Não, mas será que eu vou? Por quê? Porque é o medo. É o medo por quê? Porque o inconsciente está falando, se eu entrar ali, eu vou sair diferente. Se eu entrar ali, eu sei que eu vou mudar. E aí não tenho mais desculpa para fazer o que eu vim fazer. Eu vou ter que enfrentar os meus tabus, os meus preconceitos de mim mesmo. O medo do julgamento do outro. Porque eu vou dar de cara comigo e eu vou me fortalecer. E eu sei que eu vou ter que fazer aquilo que eu vim fazer. Então, é a autossabotagem do inconsciente. E não é nem consciente, não é nem uma coisa que você sabia ou que as pessoas saibam. O nosso inconsciente ele é muito forte, ele é muito poderoso. Por isso que eu insisto tanto e falo, segue o coração. Porque se você seguir sua mente, a sua razão você não faz. A razão ela vai criar N obstáculos. Financeiro, a distância, o tempo. Teve uma moça que me acompanhou, ela fez o ritual que você tava, esse ritual de fim de ano, a Cristiane. Ela... eu queria tanto fazer, aquela história, eu queria tanto fazer, mas não sei se é meu momento, tenho medo, sei lá qual foi a história dela. E eu cheguei no grupo e falei, pula. Cara, a mulher pulou. Qual era? Ai, Eu não sei. Ela chegou e falou, Rafa, quero fazer o reiki, qual é o seu Pix que eu vou pagar? No Pix, à vista, não quero nem parceiro. Olha só, é uma sacada. é. Eu assisti um post do Murilo Gun, eu gosto muito dele também. Ele falou uma coisa que é uma das coisas que eu ensino, que é o que? Não dê peso para as histórias que a sua mente conta. A sua mente vai te contar história. Trazer um exemplo prático. Uma cliente minha está passando por um processo de crise de ansiedade e ela falou, e a história que a mente dela fala é assim: amanhã eu vou acordar ruim de novo, porque hoje eu acordei. Então a mente conta a mesma história. Eu consegui mostrar para ela que ela não tem certeza que ela vai acordar amanhã do mesmo jeito. Talvez ela nem acorde. A gente pode morrer a qualquer momento. É fato. Ignorância é negar isso.
Sabedoria é aceitar e abraçar isso, porque isso fortalece o nosso viver no aqui e no agora com intensidade, porque a vida só acontece aqui e agora. E eu consegui trazer para ela essa clareza de que a mente dela conta uma história. Quando ela acredita naquela história que não é verdadeira, ela se sente mal e ela projeta isso para toda a vida dela. Quando eu olho para aquela história, não dou atenção para aquela história, porque não é o que eu quero. Essa história é blá blá, não é. E outra, nem é alinhado com a verdade. Eu vou acordar ruim amanhã, eu nem sei. Quando eu penso na possibilidade de que pode ser que sim, pode ser que não, como é que eu me sinto? Ah, eu me sinto mais aliviado. Pronto. Fica no lugar que te faz bem, não foca na história ruim. É exatamente isso que acontece com as autossabotagens. A nossa mente fica trazendo histórias. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir pagar aquele boleto, o meu marido não vai gostar, blá, blá, blá. Isso tira de nós a nossa força, tira de nós o chamado do nosso coração. Perdemos a oportunidade, vai vir outra oportunidade. Os mesmos blá, blá, blá. Perdemos a oportunidade, vai vir outra. Aí é onde tem as nossas crises existenciais ao longo dos 10. Na verdade, dizem que a cada 13 anos nós temos crises. Outras linhagens falam a cada 30, outros falam a cada 7. Whatever, não importa, fato é que temos crises. Justamente que é a vida falando, ó, acorda, chegou o momento, a oportunidade de novo está aqui. Ai, não, 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 tá bom. Aí você fica numa lamaçal, na lama com os porcos. Então é não dar atenção para a mente mesmo. E você não deu, ou deu, mas logo saiu dele. Foi um pouco equilíbrio. Pode continuar, eu puxei. Tá, falando aí também da turma, que você falou da quantidade, foi uma coisa muito boa, assim. Eu sou uma pessoa muito quietinha até você me dar a oportunidade, né? Que eu gosto de conversar. Então, isso também, eu senti muito a presença. Eu sei que a intenção a gente faz 10, 15, 20, 30 mil, 2 mil, o que for, mas eu senti esse acolhimento, uma presença, e a gente teve esse entrosamento, né? Todos juntos ali também. Então, o compartilhar, eu senti o acolhimento lá da a Mari. Eu nunca vi a Mari tá na Irlanda, mas eu sinto assim, minha irmã, sabe? Então, isso também, da quantidade igual você fala, eu acho que realmente tem um poder nisso, né? Que eu falo também que é muito a minha intenção do aqui e agora. Igual quando eu tô presente fazendo a massagem, eu tô aqui fazendo isso. E não quero pensar no boleto da manhã, não quero pensar na cliente que eu tenho depois, eu separo isso. Isso que trouxe também essa diferença no meu atendimento, de eu entender. E como isso tem uma força, né? Muito grande. Você fala o que você quer, você manifesta isso ali, isso se torna, além da sua realidade, é uma coisa palpável. E foi isso que eu senti também. Quando eu pude, realmente, não, eu quero viver da minha massagem desse jeito. E eu quero trazer agora o holístico, que é o momento que eu tô vivendo. Porque eu sentia isso na massagem e não podia entregar totalmente. A pessoa falava isso pra mim e eu não sabia por quê, né? Vamos dizer. E aí, depois do reiki, que eu fiz a iniciação, eu já tive atendimento presencial na outra semana. Só que eu fiquei, igual você falou aí, na sabotagem. Ai, mas se eu falar que eu fiz e foi online. Ah, mas. E mesmo vivendo tudo que eu vivi, e foi um divisor de águas, e era incrível, né? Eu tinha mudado, eu fiquei muito feliz, eu fiz vários vídeos depois dos meus melhores amigos. Gente, hoje eu tô muito feliz, porque foi assim que o reiki chegou pra mim. Eu mudei assim, tudo era possível, tudo era possível. Isso que eu senti. E quando eu chegou na hora de eu manifestar no meu trabalho, que é o que eu tanto quero, a autossabotagem veio. Ah, não sei. Mas, como eu já tinha todo o preparo da intenção, eu falei, eu tô sintonizada. Porque o reiki eu senti muito isso também. Eu falei isso com você no dia. Foi a coragem. Me ancorou e adornou. Principalmente esse adorno. Eu senti muito adorno. E eu lembro que eu falei no ICA que eu fiz a experiência das mãos, né? Falei, Rafa, tá muito diferente. Aí você falou, claro, agora você tá sintonizada, né? Sua anteninha tá no canal. E eu senti essa leveza, porque antes eu queria entregar algo que eu já sabia que era possível. É isso que eu falo que veio de encontro e no momento certo. Por isso que eu quis contar toda a história. Porque o reiki, eu falo duas palavras. É respeito e sutileza. Assim que foi na minha história também. Ele veio com todo respeito, me mostrando, o toque, a pessoa fala isso, a pessoa sente isso.
com todo o respeito do que eu tava no momento para receber também. Não, eu gosto de fazer a massagem assim. E a sutileza de quando ele me mostra, ó, agora você tá aqui firmada. E você vai fazer isso agora com aquela intenção do amor, mas vai ter mais poder, né? De não ser você, porque nunca foi eu, né? E no meu primeiro atendimento que eu tive, foi. Eu preparei toda a sala, como eu sempre preparo, mas aí eu preparei a sala também com o reiki, principalmente para eu ficar tranquila, porque eu ficava cansada de sentir toda a energia. Massagem é uma troca ali totalmente de energia. Então eu ficava cansada, e era numa outra cidade, eu tava cansada, cansada. Eu falei, não quero estar cansada, quero atender com a leveza e amor que eu sinto. Eu faço isso com muito amor. E aí, a cliente que eu recebi, ela faz massagem comigo, ela foi uma das primeiras, então desde 2021, quando eu comecei mesmo. E ela tava passando um momento também que cliente vira amiga. Muito pessoal e importante. E tinha a ver com uma perda e uma coisa que ela quer, uma coisa que eu também, como amiga, eu sentia e eu não sabia o que falar. Eu lembro que eu falava assim, Deus, eu não tenho o que falar. Se ela tocar no assunto, eu não sei. Eu não tenho nada. E aí veio fazer a massagem, aí eu deixei ela falou algumas coisas. Em determinado momento da massagem, ficou um silêncio. Muito gostoso. Eu não precisava falar e nem ela. A gente sentia a mesma coisa. E ela é uma pessoa que gosta de conversar a massagem toda. Aquele silêncio, assim, ficou quietinho. Eu não tinha que falar, ela não queria falar. Ficou o silêncio. E um relaxamento total. Eu sinto isso quando eu tô fazendo a massagem. O corpo, se ele relaxa ou não. E aí eu vi aquilo tudo e eu fui fazendo a minha massagem, terminei. Quando terminou a massagem, ela virou pra mim e falou assim: Ana, eu fiz massagem por você sempre. Eu amo fazer. Só que hoje eu fui embora. Eu já ouvia isso. Ah, eu entro aqui e saio outra. Mas, Ana, foi diferente. Aí eu contei pra ela, falei, olha, eu me iniciei no reiki. Agora, além de ser o que já era, eu não tenho que fazer. Ele vai onde tem que ir. Não sou eu. E aí um sorriso daqui até aqui, e ela também. E foi uma tranquilidade. Teve outra cliente com a mesma situação. Ana, eu durmo, eu desligo, eu fico melhor. Só que hoje eu fui profundo. Então eu comecei a ouvir isso depois do reiki no meu trabalho. E principalmente eu. Eu consegui ficar tranquila, eu consegui ficar leve. Eu não precisava pensar, ai meu Deus, mas como que vai ser? Não, era só sentir e fazer a minha parte, que o reiki faz a dele. E pessoal também, eu queria muito compartilhar isso. Eu tenho aplicado muito em mim. Eu não ainda apliquei só a sessão de reiki, né? Eu só faço junto com a massagem, com a preparação da sala. Aí ali a gente, se vier alguma coisa, a gente conversa sobre o reiki. Eu olhei para minha vida, eu falei assim, não, eu quero aplicar reiki nisso, nisso, nisso. Porque quando você se inicia no reiki, você vê a possibilidade, é um outro mundo. E foi o que você já trouxe aí antes também. Eu senti a, a clareza de entender, eu quero aplicar para minha vida financeira. Quando eu apliquei, veio uma clareza de tirar uma venda. Tá, a autorresponsabilidade é uma coisa que eu tenho aplicado muito, mas agora com consciência. Ana, você quer, mas você tá fazendo isso daqui. Então não vai pra frente. Ah, poxa, mas eu sou tão boa, eu sou tão amor e paz. Poxa, por quê? Não. Se você tá achando que não vai pra frente, é isso daqui, então você precisa melhorar essa parte. E aí eu fui enxergando o que eu fazia, sendo que eu dava mais amor pro outro do que pra mim. Ou seja, a autoaplicação de Reiki, ela foi trazendo para você respostas. E Uma terapia com o divino. então, Rafa, é muito o que você conversou até com a Rede na última live. Você não busca mais fora, é dentro. E isso eu tenho agora, no início desse ano, é muito palpável o quanto eu tenho sentido, o quanto eu colocava pra fora o que era meu. E o quanto a gente acha que a gente tá sendo tão legal, tão bom com todo mundo, mas você não tá sendo com você. Não adianta se você não for com você. Você não vai colher o que você tá querendo. Você não tá plantando. É uma lei universal, mas é real. E isso ainda vem com respeito. Igual eu falei, o respeito é sutileza. Porque
eu enxerguei tanta coisa, e antes, quando eu enxergava, através da terapia, vamos supor, né? Um padrão que não é legal, a mente surtava. Nossa, mas isso aqui eu não acredito, isso aqui... Agora não, vem, eu tenho a consciência. Eu não acredito que eu tava fazendo isso. Mas vem com uma sutileza. Então vamos mudar assim? E isso tem sido, agora, assim, recentemente nos meus dias, até para eu mudar agora, né, que eu quero trazer nesse ano a diferença. Eu vou firmar o que eu tenho tanto sonhado no meu trabalho. Eu trabalho online também, eu comecei com a consultoria de skincare, mas eu vou trazer isso como autocuidado consciente. Então, realmente, você está cuidando de você, eu quero unir o holístico com o cuidado mesmo, com o toque, isso está nascendo. E aí eu fui ver, eu tenho acreditado nisso mesmo? Eu tô querendo, mas e eu acreditei? Então tá nascendo do lugar aqui. E o Reiki tá afirmando isso. Principalmente por tirar essa venda de coisas que, se eu tivesse não enxergando, eu ia arrastar. Ia repetir, repetir. Eu ia talvez até fazer o que eu quero, manifestar um sonho. Mas se eu arrastasse ainda o que eu tô enxergando, eu ia ter a dor. E tá limpando, tá alinhando, sabe? Principalmente essa venda foi muito claro. Tirou uma venda assim e não tenho surtado. Eu tenho conseguido cuidar, lidar com isso. E é meu irmão mais velho, sabe? Tipo, não, eu tô aqui, vai dar certo. Vamos de novo, respira. Porque aqui eu acho que dá para puxar até um gancho, porque então podemos também dizer que mudou a sua relação com a espiritualidade. Firmou o que eu não queria ver. Fala O mais. que eu sempre fui muito solta. Eu tenho a questão de acreditar mesmo a fé. E isso foi uma coisa que abalou recentemente. Nem eu acredito que eu vou falar sobre isso, mas eu quero falar. E eu sempre esperei do outro o que eu vou fazer, como vai ser. No dia primeiro que a gente fez a primeira iniciação do Reiki, foi a ficha maior que caiu. De como eu quero o que está lá, sendo que está em mim. Então, eu sentia no meu coração, não, eu quero fazer isso. Mas o que fulano vai achar? Pera, então isso não é espiritualidade. Eu tô querendo a opinião do outro. Então, como que eu terceirizava algo que eu sempre quis, que eu sentia, Deus está comigo, é isso? Mas não, eu preciso da opinião do outro. Então, eu estava colocando para fora o que era aqui, que Deus já estava me dando a certeza. Então, isso foi o maior na minha espiritualidade mesmo, de... A gente sabe, mas não cai a ficha para muitos. Jesus falou uma coisa: você não vai encontrar Deus nos templos. Você não vai encontrar Deus nem nas montanhas. Você pode subir nas montanhas, mas vai chegar o dia que ele não estará lá. E ele falou: no teu íntimo, no teu silêncio, quando você estiver sozinho no teu quarto conversando com Deus, ali ele está. É isso aí. E não para o povo saber. É um pouco disso eu percebo, sabe? Que nós estamos caminhando para isso. Não estou dizendo que religião é errado. Pelo contrário, eu acho lindo, é importante ter comunidade. Estar em comunidade é muito saudável. Eu participo de uma comunidade. Então não é sobre se alienar da comunidade, mas desde que aquela comunidade fale com o meu coração. Desde que aquela conversa, as pessoas que estão ali, nós temos a mesma relação, a gente tem a mesma visão. Talvez Sim. não igual, do mesmo jeito, mas a proposta. É o partilhar, né? O compartilhar, eu ser respeitado na minha opinião, sabe? Esses lugares que eu me sinto respeitado. Então é muito saudável, mas eu sinto que estamos quebrando essa ideia de. Porque tem pessoas que não se encaixam mais em nenhum lugar. E eu vejo o Reiki como uma porta, um apoio, a mão de Deus falando assim: você não se encaixa em nenhum lugar, mas ó, tá tudo certo. Temos esse lugar aqui que você pode sim se apoiar, né? Que é essa chavinha que eu falei, expliquei isso na nossa live passada. É você pegar a sua tomada e conectar direto ao divino. Exatamente. Uau! Aqui eu me recarrego, aqui sou, né? E o bonito do Reiki que eu vejo, que ele traz para nós uma experiência que dificilmente a gente encontra, que é a experiência do soltar controle. Não é?
Porque quando você vai entrar em comunhão com o Reiki, para ser um canal, você tem que largar tudo. Todas as ideias, todos os pensamentos, todas as intenções. Você não vai ficar intencionando absolutamente, isso é o que eu ensino. Você não intenciona absolutamente nada, você simplesmente se torna um canal vazio. Exatamente. Inclusive, antes de eu... Solta, você aprende a soltar. Exatamente. E é onde Isso, eu quero falar sobre a questão da religião. Eu me sinto viva dentro de uma que eu participo. Então, isso que eu acho que tem que vibrar é o coração. Então, igual a gente está falando, não é sobre isso. Mas, desde que respeite, mas eu desde a minha infância, eu participo de um grupo. E sempre me senti viva, foi real, tudo é muito incrível. Gratidão a Deus por isso. Toda a minha família também partilha do mesmo. Então, eu gosto de frisar uma coisa que a gente tem que ouvir o coração mesmo. Porque foi um determinado momento da minha vida que veio essas mágoas, que veio algo que, na minha fé, não tinha nada a ver com a religião. Não tinha nada a ver com Deus. Só que eu não enxergava o quanto eu estava querendo a opinião do outro na minha vida. E é isso que eu sinto que o Reiki também me trouxe essa firmeza. Ana, enxerga isso daqui. Ele traz muito alinhamento. Por isso que eu consigo hoje enxergar melhor. muito presença, né? Eu chamo de Exatamente. Presença. presença. O que a presença traz? O estado de presença, ele traz uma maior visão. Você desperta o terceiro olho, sabe? Essa coisa mística que o povo fala. Não é assim, tipo, ai, meu olho vai abrir. Não, mas a sua consciência, você fica mais desperto, presença, desperta a sua terceira visão, que é a visão além do físico. Eu estou vendo um passarinho sentou e cagou na minha mesa. A terceira visão é, uau, um passarinho. Qual é essa, entendeu? É esse lugar da terceira visão que você começa então a perceber que existe uma dinâmica inconsciente se sabotando. É o que você falou. Por quê? Porque tem presença. A presença, eu vejo o automatismo do aparelho corpo-mente. Eu vejo o automatismo do meu programa, do meu ego, que não sou eu. E é lindo, porque você se vê desconectado disso, porque você não é o que você pensa ser. E como é bom abraçar essa parte. Hã? E como é bom abraçar essa parte que eu vejo assim, Ana, você estava fazendo isso achando que era amor? Mas peraí, vem cá. Então, isso é muito. Pensa que você consegue ter essa clareza do que é amor. Incondicional. Porque amor só é se for incondicional. Se não for incondicional, não é amor que cura. É O amor incondicional vai abraçar tudo. Aquele amor, aquele amor dos filmes de romance. Amor incondicional, ágape. É incondicional, tem que ser. Senão não tem cura. Essa é a virada de chave que muitas vezes a gente se perdeu e que estamos, graças ao bom Deus, nos lembrando. Ainda em espiritualidade, quem foi que curou tanto com as mãos, né? Eu estava tão próxima da história, mas não estava do mestre. Então, assim, às vezes a gente conhece tanta história, né? Mas e o que realmente ele falou? Então, foi uma coisa que veio muito quando a gente fala de espiritualidade. Mestre, nós deixamos, a maioria da humanidade deixou de lado a humanidade de Jesus. E ficou só com a parte divina dele. Sim, ele era tudo aquilo que foi falado, mas ele tinha a parte humana. E é aonde a gente se encontra. Que aí você assistir a série The Chosen, é maravilhosa, porque mostra um Jesus humaníssimo. Eu estava assistindo a série, olha como foi, assistindo a série, entrei no Ica, fiz o reiki, isso que eu acho incrível, como foi com respeito e tudo pra mim. E favorecendo você a compreender. E eu achava que eu não ia dar conta. Quando eu sintonizei no reiki, deu muito mais. Muito lindo. E você falou uma coisa que me veio uma... Eu tô lendo o livro Sua Casa, Seu Templo, Seu Corpo, Seu Templo. Osho. E uma frase que eu me emocionei muito lendo. Eu tava na praia lendo, foi muito incrível. A matéria é tão divina quanto a consciência. Isso pode parecer simples, mas eu, quando recebi essa informação, eu emocionei, eu agradeci, eu saí pulando, eu fui no mar, porque a gente tem a consciência igual... O que eu querendo dizer é assim,
depende do nível de consciência das pessoas. Se é uma pessoa que está começando agora, que está chegando aqui na live, nem tá muito profunda na história, escuta tudo que está sendo falado na primeira camada. É mais do mesmo. Ela vai escutar mais do mesmo. Mas nós que já estamos nesse processo de mais aprofundamento, de tirando véus e com coragem. Hoje é dia do guerreiro, é o guerreiro, cara, que está na vibração hoje. Então, o guerreiro, da luz, nós estamos nessa vibe. Nós que estamos nesse lugar, quando a gente lê, a gente não pega só a primeira expressão, a gente pega a profundidade da coisa. Porque o nosso terceiro olho abriu, é nesse lugar. Nós estamos mais profundo, então... Quando você escuta isso desse lugar, toca, não tem como não tocar. Toca a alma, Osho toca a alma. E o Reiki trouxe isso pra mim, Rafa. Eu vivi muito a espiritualidade, muita coisa. Eu palpei muita coisa com a minha fé. Isso é incrível. Mas quantas vezes eu negligenciei a matéria, o meu corpo. E eu tô aqui agora, é minha casa, o corpo. É o que eu trago hoje no meu trabalho. É autoconsciência, autocuidado com autoconsciência. Você tem que saber, eu quero passar esse creme no meu rosto, mas pra quê? Por causa da ruga. Não é a ruga. Não é só. Aí eu falo que isso aí se você entender de verdade, é a cerejinha do bolo. Você vai ter a pele mais linda do mundo. Então eu trago isso na minha massagem, eu trago isso, né? Eu quero trazer mais essa consciência de cuidado e estar presente, fazer porque eu quero acordar hoje, eu quero tomar esse copo de água, porque eu quero sentir. Então eu tô vivendo isso. O Reiki, ele alinhou isso em mim, aterrou mesmo o que eu deixava só aqui. Isso é totalmente, porque quantas coisas que eu via e falava, é porque tinha que ser. É porque quis assim. Não. É porque eu escolhi, é muita escolha e a gente deixa isso terceirizado e não é terceirizado. E você entende também que o Reiki, sim, ele firmou, ele aterrou, ele concretizou, porque a frequência faz isso. Encarna você no corpo. Quem está desencarnado pode vir que encarne. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas passam pela vida e não vivem a vida, só vai vivendo no zumbi. The Walking Dead, né? Hipnotizado, vivendo o movimento de massa. A iniciação em Reiki, ela coagula. Jung chamava isso de coagulatio. É quando o ser humano encarna mesmo e olha para a vida e fala, meu, o que eu estou fazendo na minha vida? É quando cai essa ficha, porque você encarnou. O Jung falava disso dentro da psicologia analítica. E não ficava no sublimátium, só sublimando, só no sublime, nada de aterrar. Né? Então, é o coagulatio, o Reiki, ele traz. Mas você também compreende que se não tivesse o conhecimento através dos estudos, e aí eu levo para o Ica, porque o Ica traz esse estudo, entender o que é sombra, o que não é, o que é reprimir, o que não é. Você também entende que um anda do lado do outro e fortalece? Sim, é o que eu queria falar também, eu me preparei para falar isso. Porque quando caiu a venda, eu vejo de pessoas ao meu lado, eu quero o seu bem, não quero o meu bem. Só que eu não quero que você... Não é que eu vou acabar com você da minha vida, porque a Ana Daniela antiga faria isso. Você some daqui, entendeu? Que eu não gosto de você. Não, não é isso. É acolher. Eu consigo agora entender por que ela faz isso. Mas eu também sei até que ponto pode vir a mim. Isso vai de encontro às aulas que eu assisti. O cérebro reptiliano. A questão das sombras. E abraçar isso. E igual você falou, eu tô lendo, a gente vai na profundidade. As aulas também são assim lá no ICA. Eu tenho que voltar porque é uma profundidade. E quando você tem essa consciência, eu vejo a firmeza. Porque se eu não tivesse o estudo que eu estou tendo no ICA, eu com certeza não saberia lidar como eu estou sabendo lidar com o que eu estou tendo clareza. Eu não via que essa pessoa agia assim do meu lado e eu deixava. Não, peraí, isso aqui não tá sendo amor. Então eu não tô deixando ser amor pra mim. O que vai ser? É por isso que a minha mente não surta, porque eu tô dando alimento para ela lá no ICA, de estudar. Ela dá ferramentas para lidar com os desafios no momento que você simplesmente fica consciente do que está acontecendo. O movimento aconteceu, eu respiro, presença, ok, vejo. A mente tem ferramentas, ela vai lá, ela elabora, ela faz sua autoterapia, vai. Ponto zero, você fala disso no ICA, né? Ensina a questão do ponto zero. Quantas vezes que eu não tô aqui? Agora que eu entendo por trás tudo que você trouxe ali do ponto zero, nossa, é muito mais sutil. Todo momento eu tô em ponto zero, é muito melhor. Antes não, peraí, deixa eu ficar no silêncio, que eu preciso do meu
respirar aqui. Não, é nessa turbulência de tudo A mesmo. gente anda em meditação, né? O tempo todo meditando, né? Se for falar, é isso. E medita comendo, e medita andando, e medita olhando para o céu. E Rafa, isso. Até na raiva a gente tá meditando, porque a gente tá um com a raiva. E, ô, raiva daqui. Exatamente. Tem uma pessoa próxima a mim, eu comecei a falar assim, ó, mesmo na raiva, lembre do amor. Porque é isso que é o amor incondicional, né? É. Então eu falei assim, lembra, tá com raiva? Tá, deixa ela ali. Tá? Pega ela. Mas não esquece que você tem um amor. Que você vai ver a diferença. Tô falando muito isso recentemente. E eu acho incrível falar isso na minha vida, porque se você escuta o coração, você está escutando aí, eu tenho que o reiki online, que deu aqueceu alguma coisa, chamou, ouve isso. Porque até certa idade eu fui uma pessoa que viveu tudo isso que eu já tô falando. Só que eu não tava com presença. Então eu deixava tudo isso que era eu que estava criando, que Deus me deu, essa liberdade e esse poder, eu deixava achando que era o outro, que era só se eu fosse em tal lugar, se eu fizesse tal coisa. E não é. Jesus já falava, né? Que a gente pode fazer como ele faz. Então eu não precisava mais saber do outro. Quando eu entendi isso, que veio essas mágoas, essas coisas assim, e graças a Deus, Deus me guiou novamente no caminho, que eu pude aí então usufruir dos conhecimentos, tanto do reiki, que agora me alinhou. Um dia você falou isso para mim, Ana, você trilhou aí dois caminhos muito. Você foi no ápice dos dois caminhos. Agora você entendeu que o outro caminho é tudo junto. Meio. Mas agora é com consciência, com presença. E quanta proteção, quanto de Jesus, quanto de Deus, quanto assim, eu tenho sentido do anjo de Deus ao meu lado, que em outro momento você falasse para mim, eu falar, o que é isso? Doideira, né? Eu ia falar que é doideira. E é isso que é legal escutar você, porque você percebe totalmente uma outra perspectiva, uma outra pegada, mas o reiki encaixa. O reiki ele faz parte do universo, mesmo quando fala de anjo, quando fala de Jesus, quando fala de uma doutrina ou de uma comunidade que você participa, reiki entra. Né? Ou entra numa espiritualidade totalmente livre, aberta. Reiki não é religioso, reiki é uma capacidade nossa de se sintonizar com essa frequência que está disponível para nós, que veio através de Mikao Sui, mas que na verdade poderia vir através de qualquer outra pessoa. É que ele naquele momento estava esperto. Opa, tô esperto. Escutou o chamado, foi para a montanha, sintonizou, trouxe para a humanidade. Vamos embora fazer acontecer. Porque a gente precisa desse despertar coletivo o mais rápido possível. E agora é cada vez mais rápido ainda. Né? Por isso que a gente está vivendo um tempo muito acelerado. Porque nós estamos mesmo num processo de muita aceleração energética. Então dá essa sensação de tem que correr contra o tempo, né? Porque a gente está precisando mesmo correr, porque o negócio está aí, está batendo na porta. O apocalipse, a revelação, está batendo na porta. E então é isso, amados. Ana, só tenho a agradecer você pela sua disponibilidade, pela sua coragem de se expor dessa forma, né? Que né, é lindo, eu vejo humildade na exposição e isso traz muita inspiração. Com certeza muitas pessoas se inspiram na sua fala, na sua história, mesmo que a gente não traz detalhes, mas o pouco que traz vai tocando a alma, né? Eu falo que é isso. O trabalho quântico ele nem é muito entender, ele é muito mais do sentir. Sentiu, uau, deixa tocar você. Né? Então, eu espero e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo ao vivo ou vão ver depois vão ser tocadas pela nossa live. E muito te agradecer muito pela disponibilidade, pelo imediatismo da resposta. Como a Rede, você também falou, bora, vambora, amanhã às lojas, vambora. Tudo muito rápido, né? É muito lindo isso. Como esse trabalho, o reiki, vou falar o reiki, como ele nos conecta de um lugar muito amoroso mesmo, assim. E de acessar infinitas possibilidades. E quem é que está disponível? Quem está disponível chega, sabe assim? É muito gostoso. As coisas acontecem. A vida se torna mais fácil trazendo o reiki para a nossa história, né? E aproveitando então, convidar as pessoas para sábado e domingo agora, dá tempo de você chegar, sábado, dia 17, dia 18, domingo, vou dar o reiki 1 no sábado, e no domingo o reiki 2. São duas iniciações, elas vão ser próximas, mas tem que ser um dia e depois um outro dia, né? E ali você se sintoniza e todo o seu processo vai acontecer, e quem sabe você vem aqui dar o seu depoimento como a Ana, como a Regi, como várias outras pessoas que eu já chamei para vir falar, mas ainda não deu tempo.
você talvez chegue e venha e dê seu depoimento de como sua vida mudou, ou quantas coisas alinharam na sua vida, porque eu tenho certeza que isso acontece, né? E também convido vocês a estudarem no ICA, Instituto Quântico do Autoconhecimento. Porque é isso, o ICA... o Rafael, se eu pego o Rafael, o que o Rafael veio trazer para o mundo? O Rafael é assim, eu vou falar o meu mantra para você, Ana. E o meu mantra para as pessoas. Porque eu tenho um mantra, você também tem, se você quiser você pode descobrir ele, eu posso te ajudar nisso. Pulso com o fim de iluminar, realizando a vida, selo a matriz do fogo universal com o tom solar da intenção, eu sou guiado pelo poder da inteligência. É isso que eu vim fazer. E não tenta entender mesmo, é só sentir a vibe. Eu vim iluminar as pessoas, trazer para elas a realização da vida delas. Ou seja, eu vim ajudar você a ser você. Como eu Tomar meu lugar no mundo. eu. Hã? Tomar o meu lugar no mundo. Assumir o seu lugar no mundo, exato. Então, entendi que essa é a minha missão. E aí eu tenho várias possibilidades. Então, eu tenho o ICA, que é onde a pessoa vai estudar, é onde ela vai alimentar a mente, o cognitivo, se tornar uma pessoa inteligente, porque você se torna inteligente estudando no ICA, porque você tem argumentos para tudo, você entende, saca de tudo um pouco, né? Assim? Aí fica mais leve, você nem vai querer entrar em certas coisas. Não, ai, tá bom. Tem mais que se defender, você já escutou, você já viu, você já se provou. As pessoas falam, você fala, tá, nem vou entrar. E você entende até quem tá querendo vir. Por que isso, Ana? Compreende. Exato. Você consegue compreender que, nossa, para ela chegar onde. Para ela, eu sei onde ela tá, eu estava ali e eu precisei, me esforcei muito para chegar onde eu tô. Nem vou perder tempo, porque não vai dar tempo. E em 1 hora eu explicar o que, não vai. Eu abro aspas aí para saúde mental, né? Porque às vezes as pessoas vêm, né, de ansiedade, depressão. Eu passei por muitos momentos. Eu falo assim, o Reiki e o Ica trouxe algo que nenhum medicamento trouxe para mim. Então, é incrível poder hoje falar igual, Ana, obrigada de falar na live. Tá, eu teria várias coisas assim, não, deixa eu fazer um chazinho para minha cabeça. Não, eu quero falar sim, porque é verdade, é do meu coração. E hoje eu fico feliz de tudo que eu passei para poder chegar até aqui. E hoje eu posso entender por que foi ansiedade. Por que isso, por que aquilo. É no Ica. E o Reiki vem só pra pegar na minha mãozinha. Vamos juntos, então aqui, peraí. Que lindo. Ah, que coisa. Então, até para quem não quer trabalhar, a Rede também e eu, a gente tá na questão do trabalho. Mas não é só para quem quer manifestar isso. Você traz isso para você, você se transforma, você se ajuda. Saúde mental, a gente fala tanto hoje, né? Então, isso é saúde mental. Né? O Janeiro Branco que fala, que tem essa força de falar muito sobre saúde mental. Com certeza. Cara, que lindo. Estou muito feliz, obrigada. Uau. Não tem o que falar, não. É só. Sentir. Vamos fazer um reiki? Tá disposto? Tempo? Eu tenho 5 minutos. A gente gosta de conversar. É delícia. A hora passa que Nossas terapias, ó. Não, imagina sentar nós, assim, roda de uma fogueira, só pra falar, bater papo. E a gente via horas e horas e horas e toma umas ayahuasca junto e vamos embora. Maravilhoso. Vai acontecer. Então vamos lá. Vamos aplicar. Tá disposta? Tá afim de aplicar reiki para quem tá aqui? Então tá. Você pode, se você é reikiano e tá na live e quiser receber só receba. E não importa onde, se você tá assistindo ao vivo ou gravado, whatever, né? Só recebe, vê o que acontece, faz a experiência. Se você é reikiano tá aqui, quer aplicar, aplica, né? Traz essa consciência. Se você é reikiano nível 3 ou mais, mestrado, e sentir de fazer um reiki coletivo para a humanidade, para o planeta, pode intencionar você. Reiki nível 2, apenas intenciona para quem vai receber nesse momento. Então, para você que vai receber, fecha seus olhos, relaxa seus ombros. Se você não pode fechar seus olhos porque você está assistindo a live fazendo outra coisa, tudo bem. Fica perto, então fica consciente do topo da sua cabeça, da sua coroa, do seu chakra coronal. Fica consciente da coroa e intenciona, eu quero receber esse reiki aí do Rafa e da Ana, mesmo fazendo o que eu estou fazendo, né? Presta atenção no que você está fazendo, mas intenciona que você quer receber esse reiki e fica consciente da sua coroa se abrindo. Abra a pétala da sua coroa para receber
essa frequência do reiki, né? E você que quer receber ela, pode deitar, se você quiser, pode deitar, relaxar, ou fica sentado com a coluna ereta, focando na sua respiração, relaxado no seu corpo. E nós estamos preparados para a aplicação. Então, nesse momento, receba. Om Mani Padme Hum. 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 Inspire e expire no coração. Pode voltando e abrindo seus olhos. Não sei como foi pra você não, mas foi forte, hein? Senti uma coisa esquisita aqui no começo, mas ela tomou o rumo dela. Que aqui não tem coisa ruim que fique, não. Vai te catar. Muito Tem bom. tudo mesmo. Ana, gratidão. É uma honra mais uma vez ser com você. Obrigado. E estamos aí. Pessoal, quem sentir a vontade de se iniciar em Reiki comigo, pode ser presencial ou online. Agora tem disponível online. Daqui a pouco eu vou lançar as datas do ano inteiro, que eu já tenho tudo pronto. Só ainda me falta tempo para poder criar arte e pôr lá para vocês. TQC Cura Quântica, que é um aprofundamento, né, no estado de cura, na arte da cura. Eu falo que cura, Ana, é uma arte. Você pode estudar e aprender a arte de curar, a arte da cura. Se tornar um curandeiro, se tornar um xamã, se tornar um milagreiro, o nome que quiser. Fato é que é a arte da cura. É o que Jesus nos ensinava. Então a arte da cura vem através do Reiki, vem através do TQC Cura Quântica, vem através do Ica. Todas as ferramentas que eu ofereço é para potencializar e despertar a força humana que é em todos nós. Né? Acessar o nosso verdadeiro poder de transformar, mudar a nossa própria realidade numa coisa muito mais agradável que a gente merece. Considerações finais, Ana, fica à vontade. Tenho só a agradecer, obrigada pelo convite. É bom estar aqui falando e mostrando, né, essa nova Ana, que está sempre aqui, sempre esteve. Então é muito bom poder ter esse espaço. Obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente na live também, por nos ouvir. É bom esse compartilhar e eu sinto tudo isso, todo esse carinho. Quem ficou aqui também, quem ainda vai ver. Obrigada, Rafa. Muito bom trilhar esse caminho com você. Ainda vamos ter um abraço presencial, mas aí a gente está junto muitos anos no online, então tô aqui para provar, né?
que sim, não existe fronteiras, não existe nada, é real, é palpável. Então eu tenho a agradecer. Obrigada. E obrigado, Deus, né? Criador, por essa oportunidade de estar aqui. Bom, obrigado, querido. Também agradeço o seu carinho. Então tá bom, amados. Alguém tem alguma pergunta, né? Vai saber. Se alguém tem algum comentário, fiquem à vontade. Nem sei se mandaram mensagem aqui. Não, ninguém falou. O Então tá. meu não mostra, não. Assim falei com muito, 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 muito amor. Desejo para vocês muita luz, muita paz. Episódio novo no podcast, vai lá assistir a Arte da Cura. E alunos do ICA, se liga, tem aula entrando para vocês novas. Como nasce uma humanidade num planeta? Vou Coisas, lá. coisas que ninguém conta. Beijo, fiquem com Deus. Beijo.